Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Lore Gonçalves, psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental aqui no Rio de Janeiro. Olá, Elaine, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Então, quem puder compartilhar com seus seguidores, né, essa live. Eu peço ajuda para compartilhar. Obrigada, Elaine, para compartilhar essa live, já que o Periscope anda dificultando um pouquinho nossa vida, né? A gente entra e as pessoas demoram um pouquinho para saber, para serem notificadas. Seja muito bem-vindo. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, se você está vendo a retransmissão. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro. Olá, Renata, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Diego, né? Digo. E hoje vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é psicoterapia cognitivo-comportamental. O que vem a ser? O que vem a ser ela dentro da psicologia, né? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Olá, olá, seja muito bem-vindo. Bom, eu atuo como psicoterapeuta cognitivo-comportamental aqui no Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu tenho um consultório, tá? Eu faço atendimentos presenciais. Olá, boa tarde. Presenciais, tá? E também sou psicóloga online. Primeiramente, gente, eu quero falar da terapia cognitiva porque muita gente me pergunta qual é a diferença, o que ela tem, por que ela é tão recomendada pelos psiquiatras, pelos médicos, o que a psicoterapia cognitivo-comportamental tem de diferente, por quê, né? Então, para começar a nossa live, eu tenho que, né, eu não vou ficar falando para vocês a história da psicoterapia cognitivo-comportamental, porque eu penso que aqui, né, muito obrigada pelos corações, porque eu penso que aqui não é uma aula, né, de psicologia nesse sentido, de histórico. Mas é bom que vocês saibam, né, que a psicoterapia, ela começou lá na década, né, terapia cognitivo-comportamental, ela começou lá na década de 60, com Albert Ellis e com o famoso Aaron Beck. Bom, eles vieram, né? Eles tinham Aaron Beck, ele tinha uma visão sobre o sofrimento humano, onde era advindo o sofrimento humano. Não, começou agora. Você chegou bem na hora, tá? Não se preocupe. Então eles tinham assim, eles queriam saber, né? Porque tinha umas teorias na época e ainda existe, por exemplo, a psicanálise, né? Uma outra abordagem dentro da psicologia. E Aaron Beck, principalmente, ele era um psicanalista. Só que quando ele começou a estudar, né, estudar psicanálise e atender seus pacientes, ok? Como psicólogo e psicanalista, ele começou a ver que muita coisa para ele não fazia sentido. Então, a terapia cognitiva, ou psicoterapia cognitiva, muito obrigada pelos corações, tá? A psicoterapia cognitivo-comportamental, ela veio, né, surgiu daí, de um questionamento, tá? De um questionamento da abordagem psicanalítica. Olá, Fê, tudo bem? Boa tarde. Bom, e por quê, né? Aí ele questionou algumas coisinhas da psicanálise. Primeiramente, porque ele começou a ver que para ele o sujeito ou o paciente, né, ele tem alguns motivos para que as pessoas adoeçam ou para as pessoas sofram. E quais seriam esses motivos? Ele começou a tentar pensar e pesquisar. E foi a partir daí, a partir de muita pesquisa, que surgiu a terapia cognitivo-comportamental. E desde aquela época, década de 60, até hoje, continuamos pesquisando, continuamos nas universidades, continuamos
tentando fazer o melhor para vocês, né, pacientes. Então, como é que é a visão da terapia cognitivo-comportamental? Para ela, o sofrimento, gente, advém do fato de que tudo que a gente pensa, tá? Os nossos pensamentos, que a gente chama, né? O que passa pela nossa cabeça, ele vai influenciar o modo como a gente se sente, que são os sentimentos, ok? E também muito boa tarde, Cris. Tudo bem? Olá. E também vai influenciar os nossos o quê? Os nossos comportamentos ou ações, ok? Muito obrigada por ter compartilhado, Cris. Nossos comportamentos ou ações. Então, tudo vem daí. O pensamento, gente, o que a gente pensa influencia nosso sentir e influencia a nossa ação. Tá bom? Muito obrigada, Fê, por ter convidado seguidores. Muito obrigada mesmo. E ele começa a desenvolver uma teoria a partir daí, porque ele começou a estudar os pacientes depressivos dele. E ele viu que os pacientes depressivos, eles tinham pensamentos que ele chamou de disfuncionais, ou seja, pensamentos que, quando a gente tentava buscar uma evidência na realidade, a gente não encontrava essa evidência. Então, a pessoa fazia essas distorções. Um exemplo para vocês, para ficar melhor para vocês, né? Uma pessoa depressiva, ou que está em estado de depressão com essa doença, ela vai ter pensamentos, por exemplo, de que o futuro, a desesperança de que o futuro, não há nada do que se esperar do futuro, de que ela não tem nada a esperar, de que o presente também é muito ruim, que ela é uma pessoa que não conseguiu nada, que não tem nada, não faz nada, que não vale a pena. Um exemplo, tá, gente? Isso, falta de perspectiva, Rod, muito bem. Então, e aí com esses pensamentos, gente, o que vai acontecer com a pessoa? Né? Aaron Beck começou a perceber que o indivíduo, esses pensamentos, essas crenças sobre ele mesmo e sobre o mundo, né, ao seu redor, faz com que a pessoa tenha sentimento. Que sentimento? De tristeza, no caso da depressão, de angústia, no caso da depressão. E aí, Olá, Ana, tudo bem? Então, e aí, o que ela vai fazer? Ela vai ter comportamentos ou ações compatíveis com esse sentimento e com esses pensamentos, ok? Olá. Olá, Lene, boa tarde. Muito obrigada por ter convidado os seguidores, Ana. Então, tudo começou com a análise dos pensamentos dos pacientes deprimidos, de uns pacientes deprimidos que ele estava tratando, tá bom? Então, ele começou a fazer toda uma teoria. Claro que a terapia cognitivo-comportamental bebeu de outras fontes, né, anteriores, né, como o behaviorismo e também, né, o condicionamento de Skinner. A história da psicologia é toda pautada, gente, por pesquisa científica. Então, assim, a preocupação dos psicólogos iniciais para se separar da filosofia foi essa, entende? Primeiro, a gente não pode... Ah, que bom, mais uma aqui é uma psicologia. Boa tarde, Lu. Então, assim, a preocupação era, bom, a gente não pode pegar aquele sujeito, falar que trata ele e não ter um embasamento teórico e científico por detrás. Então, por isso que a psicologia é o que ela é hoje, entende? Porque lá atrás, né, já tinham essa visão sobre isso, né? E na faculdade, né, Nelly, quem estuda vê muito isso, vê nossa preocupação mesmo em propiciar pesquisas, artigos científicos, em fazer estudos com o consentimento da pessoa pesquisada, ok? Então, nunca é sem consentimento. Então, sempre a ética é uma das coisas que rege a profissão do psicólogo, né? E não seria diferente com a terapia cognitivo-comportamental, com quem abraça essa abordagem para trabalhar. Bom, aí me fizeram uma pergunta interessante, né? A pessoa pode fingir ser feliz? Bom,
a pessoa, ela pode fingir, sim, se ela quiser para os outros, se ela for um ótimo ator ou atriz, ela pode fingir para os outros, né? Para ela, ela sabe que ela não é feliz. E também tem essa questão, né? O que é felicidade? A terapia cognitivo-comportamental acha que os nossos pensamentos influenciam nossos sentimentos. Então, vamos pensar. Se você começa a se questionar o que vem a ser felicidade para mim, e se você começa a ver que as coisas que te fazem feliz não estão presentes na sua vida por algum motivo, o que você vai sentir? Você vai sentir desânimo, você vai sentir tristeza, você vai se sentir mal, né? E qual o seu modo de agir? Você pode escolher o seu comportamento, né? O seu comportamento pode ser tentar buscar uma solução para essa sua questão, ou seja, você, né, buscar modos de mudar essa situação e ir atrás do que você gosta, do que lhe faz feliz, ou você continuar nesse mesmo estado. Ah, tá certo, tudo bem. Vê sim a retransmissão. Uma pena você não poder ficar, mas veja a retransmissão. Um beijo para você, tá? Bom, então, gente, muito obrigada pelos corações. E entenderam? Eu vou falando aqui algumas coisinhas que eu separei para vocês, tá? Para que vocês entendam como a psicoterapia cognitivo-comportamental atua no hoje e faz com que transforma vidas mesmo. Por que transforma? Transforma porque ela faz com que o sujeito, né, comece a pensar, né, sobre os seus pensamentos, ou mais, comece a questionar as crenças ou ideias que ele tem sobre si mesmo. Será mesmo que aqueles pensamentos ou crenças estão corretos? Será que isso não está trazendo sofrimento, né? Ah, obrigada, Liz. Né? Será que não está trazendo sofrimento para o indivíduo? Então, é a partir daí que a gente vai tratar. A gente vai tratar o quê? Essa relação pensamento, que pode estar disfuncional, que a gente chama, ou seja, pode não estar quando a gente tenta procurar evidências, a gente não consegue encontrar, mas a pessoa, ela acredita fielmente naquilo. Ela não consegue questionar sozinha. Geralmente ela precisa de um psicólogo, de alguém que possa lhe ajudar nesse caminho. Entende? Tá bom, tá certo, Fê. Um grande abraço. Boa tarde, Isabel. Então, o psicólogo, ele vai ser muito importante nesse processo, porque ele vai ajudar o paciente a questionar esses pensamentos que estão provocando sentimentos desagradáveis, como tristeza, ansiedade, raiva, desamor, todos os sentimentos desagradáveis. E aí, ele vai fazer o quê? A partir daí, ele vai pensar estratégias junto com o paciente para que ele fique bem. Porque, gente, não existe receita de bolo. Não existe. A psicologia é muito preocupada com isso. Não existe, assim, uma coisa vai servir para você, que vai servir serve para Karina, serve para o Israel, serve para o Gabriel. Não dá, gente. Cada sujeito é um sujeito, é especial, é único. Então, a gente tem todo psicólogo segue uma abordagem. Eu tô falando da terapia cognitiva, que é a abordagem que eu sigo, né? E atrás dessa abordagem a gente vê um sujeito. Então, a gente tem a estrutura, a gente tem a técnica, mas a gente sabe que cada um é único. Então, a gente vai trabalhar com a sua questão. A gente não pega uma receita de bolar tratamento de depressão para os pacientes. Aí, lê lá no livro como é tratar a depressão de acordo com a terapia cognitivo-comportamental. Aí, passo 1, passo 2, passo 3. Até existe, sim, isso. Na terapia cognitivo-comportamental existe uma estrutura. Tudo é estruturado em sessões direitinho. Tem protocolo de atendimento. É tudo feito com muita responsabilidade. Mas a gente entende que o sujeito, né, ele é ser humano, né? Ser humano é complexo. Então, pode ter uns desvios aí. Então, a gente não é receita de bolo. A gente não aplica, né, uma mesma fórmula para tudo,
tá? Mas a premissa fundamental é essa. Pensamento gera sentimento que vai gerar comportamento, tanto para o bem quanto para o mal. Não é a terapia do pensamento positivo. Estou esclarecendo por que, né, que a psicoterapia cognitivo é eficaz. Ela, por justamente uma das coisas. Olá, Vitor, tudo bem? Então, uma das coisas, ela é efetiva, ela é eficaz, né? Por quê? Ela não vai enganar você. Assim, ela não vai chegar, o meu paciente não chega no meu consultório. Ô, Vitor, sim, no final você pode falar comigo? Você tá bem triste? Sim, a gente pode pegar seu caso pra gente falar aqui sobre a questão da terapia cognitiva, tá bom? Mas só concluir o pensamento. Então, ela não vai pegar você, né? Você e aí achar que sabe o que você tem. Primeiro ela vai fazer uma avaliação. O psicólogo vai fazer uma avaliação psicológica. Ah, ok. Então vamos ver se é isso mesmo. Qual é o diagnóstico? Dá um diagnóstico junto com um médico psiquiatra. Depois disso, né, tem todo um cuidado, né, um cuidado de seguir o tratamento direitinho e ir ajustando o tratamento de acordo com aquele paciente. Então, isso é muito importante. É de suma importância. Então, não é a terapia do pensamento positivo, gente. Por que eu brinco assim? Não é a terapia do pensamento positivo. Porque tem aí, né? A gente vê, eu não julgo, ok? Eu não julgo essas pessoas, mas eu acho que nosso dever aqui, o dever do psicólogo é esclarecer. Então, o esclarecimento é esclarecer a população. Que a gente, nós somos uma profissão regulamentada desde aqui no Brasil, desde a década de 60, aqui no Brasil, né? Nos outros países muito antes, muito antes. Mas assim, nós temos uma preocupação com a população. Então a gente está aqui, eu tô aqui para que vocês possam entender um pouquinho mais de psicologia e aplicar na vida de vocês. Mas que vocês também possam diferenciar as coisas. Porque, se fosse por conta de pensamento positivo, eu já estaria, vamos dizer, eu teria uma Ferrari na minha garagem. Porque eu várias vezes já sonhei, né? Olá, Marcia. Então, várias vezes eu já sonhei em ter uma Ferrari na minha garagem. Será mesmo que se todo santo dia eu imaginar que eu tenho uma Ferrari na minha garagem, a Ferrari irá aparecer na minha garagem? O que vocês acham, gente? Vocês já se pegaram, assim, fazendo coisas desse tipo, assim, achando que o pensamento poderia realmente, sabe, materializar coisas? Não, né, Ana Cristina? Então, pois é. Mas existe, né? Eu vejo que existe, não é de hoje isso, né? Não é de hoje isso, que existe assim uma ideia que se passa erroneamente para as pessoas de que se elas fizerem isso, as coisas vão acontecer. Então, o meu carro vai estar lá na garagem amanhã quando eu acordar. Não é assim que as coisas funcionam, né? Isso não é cientificamente comprovado. Se eu pensar uma coisa, a coisa vai se materializar ali na minha garagem, né? Sim, livros de introdução à psicologia são muito interessantes. De nome agora, porque já faz um tempinho que eu saí da faculdade de psicologia, estudando eu tô sempre. Mas um livro você pode pegar um livro cujo título seja Introdução à Psicologia, conceitos, teoria, entendeu? Você vai ver todos os teóricos da psicologia, desde o seu início até o final, tá? Isso é. Pois é. Então, gente, então não é terapia do pensamento positivo, porque a gente vai olhar seu caso. Por exemplo, o caso do rapaz que falou que estava triste. Vamos lá. Você ainda tá aí? Isso, apenas pensamentos positivos não ajudam, é verdade. Por que não ajuda? E pior, aumentam a frustração do sujeito, né? Olá, então, alguém me disse que estava triste, né? Então, a gente pode tentar ver o caso de acordo com a psicoterapia cognitivo-comportamental agora. Mas enquanto a pessoa não me responde,
é muito bom, né? Trabalhar com abordagem. Eu não tenho nada contra qualquer tipo de abordagem. Eu só penso que as coisas têm que ser bem, né, esclarecidas, né? E, e dentro da psicologia ou fora dela? Né? Porque existem, gente, vários. Isso é uma coisa importante, né? Existe dentro da psicologia, né? Existem vários tipos de abordagem. Não estou dizendo que as outras não sejam boas, não, de maneira nenhuma. Todas cumprem seu papel, todas, né? E isso é psicologia energética. Dentro do seu papel, ok? Só que algumas pessoas vão se ajustar mais a algum tipo de psicoterapia, outras vão se ajustar mais a outra, tá? E é muito importante o compromisso com, na minha opinião, com a pesquisa científica e com realmente a comprovação da eficácia dos resultados do que você está aplicando no seu paciente, né? Então, assim, mas todas, né, realmente são boas, são interessantes. Eu gosto de ler outras coisas também, não só terapia cognitivo-comportamental. Mas vai voltando à questão, gente, só para não perder meada. Então, olha só, por que não vai acontecer do carro ficar na garagem? Por quê? Não vai acontecer porque você tem que primeiro engendrar ações, né? Fazer ações para que isso aconteça, né? Não conheço, infelizmente. Não conheço. Não conheço. Bom, aí, então, você não vai, né, ficar pensando. Então, o que você vai ter que fazer? Ah, eu quero um carro? Ok, eu quero uma Ferrari? Tá, o que eu vou precisar para ter uma Ferrari? Quais são as soluções que eu vou encontrar para conseguir ter uma Ferrari? Ah, primeiro, eu vou trabalhar? Tá, eu vou jogar na loteria? Dois. O que eu vou fazer? Eu vou estudar muito, sabe? Vou estudar muito, eu vou fazer um mestrado, eu vou aplicar ações, vou tentar ganhar dinheiro e depois aplicar em ações na bolsa de valores. O que eu vou fazer? Quais das alternativas que eu gerei eu vou começar a implementar? A terapia cognitivo-comportamental é muito assim. Ela é emocional, ela presta atenção nas emoções, mas ela, como eu te disse, ela não ilude as pessoas, sabe? Ela fala assim, não, seu pensamento ele pode ser verdadeiro, ele pode ser verdadeiro, né? Ele piração, cantor sertanejo também pode ser uma boa, né? É verdade, uma ótima alternativa para esse problema de não ter uma Ferrari. Verdade, gostei da sua alternativa, adorei. Entende? Então é isso, né, gente? Mas vamos lá. Mas, ó, o pensamento, então, vai gerar sentimento, que gera comportamento. Gente, prestem sempre atenção no que vocês estão pensando, sempre. Porque o que vocês pensam, pô, dá uma coisa estranha aqui. Então, é porque a coisa não tá muito boa. Você tá pensando alguma coisa que você precisa avaliar. Avaliar se aquilo se você tem prova de que aquilo existe mesmo ou se é uma coisa da sua cabeça. Por que da sua cabeça? Não é porque você seja maluco, não é isso, gente. Mas é porque a nossa cabeça, ela nos engana, nossa mente, ela nos engana muito, sabe? Uma pessoa ansiosa, por exemplo, ela pode acreditar que o mundo dela é muito perigoso, que as pessoas estão prontas para atacá-la. É verdade, estão prontas a atacá-la. E aí, né? Como é que vai ser? Ela vai ficar com medo, ela vai ter ansiedade. E aí? Então, esse pensamento é que a gente questiona em tratamento psicoterápico, né? E é muito rápido, gente. Por incrível que pareça, todo mundo tem uma visão que as terapias ou psicoterapias, né? Elas são longas, 10 anos. Eu faço análise há 10 anos. Tem pessoas que gostam de falar aí, né? Por aí. Bom, gente, eu não tenho nada contra a psicanálise, nada mesmo. Eu amo Freud, eu gosto de Freud. Ele é nosso pai, assim, muito importante na psicologia. Freud, gente, quem nunca leu Freud e fez psicologia não sabe o que está fazendo. Então, eu não tenho nada contra. Só que eu acho que isso faz com que as pessoas não achem que, por exemplo, fazer uma psicoterapia, ela vai ficar 10 anos lá para conseguir melhorar dos problemas dela, entende? Das questões dela, das demandas dela.
E não é assim. Deixa eu diminuir aqui, gente. E não é assim, né? Existem pessoas que querem ficar 10 anos sentadas lá fazendo o seu trabalho, né? Agora, agora e fazendo, né? Querem continuar. Agora, se a pessoa que existem terapias mais breves também. A própria psicanálise, ela tem uma parte da psicanálise que ela é mais breve, que a gente chama, que é a terapia psicanalítica breve. E a terapia cognitiva, ela também, ela é focada no que na sua questão. Ela não vai ficar, sabe, de trelelê, porque o universo cósmico não. Entendeu? Eu não tenho nada contra, mas eu acho que vocês têm que saber a diferença. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente realmente preza pelo que é racional, pelo que é científico e mais, né? Preza. Isso, tudo é a forma como a gente pensa para a terapia cognitivo, tudo. Então, por exemplo, se você se acha uma pessoa ruim, feia, chata, sei lá o que, essa forma de pensar sua vai te prejudicar, claro, porque você vai se sentir mal e você vai agir mal com as pessoas. Você pode ser uma pessoa retraída por conta disso. Então, tudo é a forma como a gente pensa, tá? Então, essa é uma das premissas básicas da terapia cognitivo-comportamental. Mas sem essas coisas que eu tô falando para vocês, né? De achar que tudo se realiza de uma hora para outra. Não é bem isso. Muito pelo contrário, tá? Então, olha só, gente. Como é que é a terapia cognitivo-comportamental? É porque depois eu posso falar de hipnose. Eu sou hipnóloga, né? Além de terapeuta cognitiva, psicóloga, terapeuta cognitiva, eu sou hipnóloga. Hipnose é muito boa junto com a terapia cognitiva, porque através da hipnose, ou seja, de um estado mais alterado de consciência, de um rebaixamento da consciência, o sujeito ele pode ter acesso a ideias ou crenças que a gente chama inconscientes, ou seja, que não estão tão fáceis de ser acessadas pela consciência, ok? Então, tão assim simples, não é tão simples chegar nelas. Então, a hipnose é uma via maravilhosa para você chegar nessas ideias, nessas crenças e também em imagens, traumas ou coisas que tenham ocorrido lá no passado e por conta justamente do trauma ela esqueceu. A pessoa, o sujeito esquece. Entende? Então, a hipnose é muito interessante, tá? Mas a hipnose eu só faço no consultório, eu não faço online. Por quê? Porque na hipnose, como todo psicólogo, ele é muito ético e preocupado, né, com a questão do tratamento do paciente. Imagina, uma vez até brinquei aqui. Imagina, gente, eu tô fazendo vocês ficarem num estado, né, de hipnose. Se bem que, assim, mais de hipnose mesmo para tratamento, aí cai a internet no meio da nossa live. Já pensou? Não que vocês não vão acordar ou aquelas coisas que esses mitos que existem. Não vai ser assim, todo mundo não é assim. Isso é um mito da hipnose. Mas assim, é ruim, atrapalha o processo, né? Então eu tô lá trabalhando um trauma com você, aí a internet cai. Aí você fica lá sem a ajuda do terapeuta. Vai acordar do transe, com certeza, mas sem resolver aquilo, né? Muito ruim. Então, assim, eu não julgo, mas eu, Lore, não faço, né? O que eu faço pela internet? Eu sou psicóloga online porque o CRP, o nosso conselho, deixa, né? Permite que a gente, através de Skype, através de chat ou até mesmo e-mail, mas geralmente através de Skype ou Hangout, a gente possa fazer orientação psicológica online, que ajuda em casos de depressão, ansiedade, relacionamentos. Então, coisas focadas, tá bom, gente? Porque tem que ser breve. Não pode ser uma coisa assim, eu quero mudar várias coisas na minha personalidade. Para isso, você tem que ir num psicólogo presencial lá na sua cidade, tá bom? Eu sou do Rio de Janeiro. Rodrigues. Eu não consegui ler o nome, tá? Eu sou do Rio. Sou da zona norte do Rio de Janeiro. O meu consultório fica, né, na zona norte do Rio de Janeiro, tá bom?
E para mais informações, gente, sobre o meu trabalho, tanto sobre a psicoterapia, não, a orientação, que a gente chama, orientação psicológica online, tá? E sobre a psicoterapia presencial, tá lá no meu site, o www.lorigoncalves, que é meu nome, né? Só que sem cedilha, Lorigoncalves, Lorigonçalves, sem cedilha, lorigoncalves.com.br. Lá vocês podem me perguntar as coisas, podem manter contato. Tem blog lá, tem artigos, tá bom? Eu vou implementar com algumas coisinhas lá. Eu tenho canal no YouTube, tem várias formas de acesso e tudo vocês veem por lá pelo site, tá bom? E várias dicas também, como eu falei para vocês, de como, né, de como ter melhorar o sofrimento através da psicologia. Porque psicologia boa, mesmo a psicologia que a gente faz no hoje, no cotidiano, não precisa ser só assim dentro de um consultório. Então eu posso sim dar dicas de como você pode melhorar a sua vida sem ter que fazer uma psicoterapia formal. Entende? Por quê? Porque a psicologia estuda o ser humano há muito tempo, as cognições, os pensamentos, as emoções, então a gente tem muito a oferecer, né? Para vocês. E essa é a minha proposta. Minha proposta é ajudar no que eu posso, né? Dentro dos meus limites aqui, limites da ética também do profissional. Então, gente, vocês têm alguma pergunta sobre a terapia cognitiva? Vocês entenderam a premissa? É uma terapia ativa, tá? O psicólogo fala pra caramba, tá? Então ele não fica quietinho lá só escutando, não, não é assim. É uma terapia mais breve, porque a gente preza por isso, porque a gente quer tirar o sujeito do sofrimento o mais rápido possível. Então, é uma terapia que tem estruturada, entendeu? Porque assim, ela tem assim, a gente tem um procedimento a seguir que foi estudado cientificamente e foi todos os terapeutas lá de trás e também recentemente, né, estão cada vez sempre têm essa preocupação com o aprimoramento e aí estudaram e sempre estudam os melhores caminhos. É verdade que os psicólogos somatizam tanto. Ai, não consegui enxergar. Uhum. Olha, eu só cheguei o último. Olha só, a terapia cognitiva comportamental, ela é muito boa em casos de transtornos de ansiedade, transtornos de humor, tá bom? Transtornos alimentares. E sim, para o TAG ela também é perfeita para transtorno de ansiedade generalizada para quem não conhece. Por quê? Porque o TAG é muito estudado por quem faz terapia cognitivo-comportamental, né? Pelos pesquisadores, pelos universitários, pelos professores, né? Dessa abordagem. Então, né? Sim, o transtorno de ansiedade generalizada é muito interessante tratar pela terapia cognitiva. Como é que a gente faz? A gente, primeiramente, nós vamos ver se você tem mesmo tag. Segundo, né? Começar o programa de tratamento que é baseado em ensinar você a relaxar, estratégias de relaxamento, ok? Dá para fazer sim online, dá para fazer sessões online, Elaine. Porque o Conselho de Psicologia nos permite até 20 sessões ao ano. 20 sessões ao ano são, gente, 5 meses. E para terapia cognitivo-comportamental, isso é tempo mais do que suficiente para ajudar, entendeu? Então, por isso que a terapia cognitivo-comportamental e a orientação psicológica online se casam muito bem, né? Porque a gente já faz isso no consultório. Então, a única diferença é que vai ser online. Eu vou estar vendo a pessoa vai estar me vendo, mas vai ter tarefinha de casa para acelerar o processo. Tá bom, Elaine, me chama assim no WhatsApp, tá? Acho que tá lá no meu perfil. Então, tem tarefa de casa que a gente dá para acelerar o processo. No caso lá de quem falou do TAG, a gente ensina a relaxar, treinamento em relaxamento.
Depois, trabalhar as cognições ou os pensamentos que estão fazendo com que aquela pessoa fique ansiosa o dia todo, ou praticamente o dia inteiro, né? Então, há estratégias específicas que a gente dá para as pessoas, que a gente ensina, né? Vamos dizer assim. Isso. Ah, foi você, Elaine? Então tá bom. Tá, o meu perfil é @LoriGoncalves, né? Entra no meu site, né, no www.lorigoncalves.com.br, ou então aqui mesmo, sabe? Você pode fazer assim na tela, sabe? Assim, para cima no seu celular, e aí vai estar o meu, né? É psicóloga Lori Gonçalves. Eu tô assim no Periscope. Aí você pode clicar e me seguir, tá? Psicóloga Lori Gonçalves. Então, gente, e aí vai ter o treinamento em relaxamento, as ações, o comportamento. Então, a gente atua em vários aspectos, em várias esferas. Técnica de solução de problemas, como aquelas que eu falei para você, a gente ensina o indivíduo a começar a pensar como ele vai solucionar problemas e depois ele vai levar isso para a vida dele. Não precisa ficar em terapia 7 anos, entendeu? Ele aprende as técnicas e depois ele faz sozinho. Ele faz na casa dele, né? Então, a gente passa o que é nosso conhecimento, ajuda o sujeito a entender como aplicar e depois que ele melhora, né, ele segue a vida dele. E aí, né, caso, sei lá, aconteceu alguma coisa, me senti mal de novo, vai ter que ter o caderninho da terapia. Que como eu falei, essa é uma terapia, né, psicoterapia muito, vamos dizer, muito ativa. Então a gente pede até que o paciente anote as coisas. Então o paciente anota. Ah, como é que. Pra quê? Pra quando a gente não tiver mais em cena, ele poder lembrar. Ele vai lá no caderno da terapia ou nas anotações dele. E naquele dia que eu tava mal pra caramba, a psicóloga Lori disse pra mim que eu tinha que ver a lista das distorções cognitivas. Será que eu tava fazendo? E como é que eu fazia pra ver se o que eu tava pensando realmente era verdade? Ah, ele ensinou aqui. Aí vai lá e aplica e já melhora, sente melhor, porque só de a gente mudar a perspectiva das coisas, a gente melhora tanto, né? Tão diferente. Então é isso, gente. A terapia cognitivo comportamental, eu espero que vocês um dia, né, caso vocês queiram, vocês possam, né, quem tiver, né, sofrendo, porque assim, a gente aqui, o psicólogo atende quem? Quem tá em sofrimento, né, quem tá precisando, quem tá achando que precisa melhorar alguma coisa. Faço tratamento por hipnose sim, tá? Só que tem que ser lá no Rio de Janeiro, tem que ser aqui tem que ser aqui não, que aqui é minha casa, mas tem que ser lá no consultório, no Rio de Janeiro. Hipnose eu só faço, não faço online. Hipnose não. Eu faço a terapia cognitivo-comportamental, essa terapia mais breve que eu tô falando pra vocês, tá bom? Ah, então tá bom, gente. Era esse o recado que eu queria passar pra vocês, tá? Eu queria muito que vocês entendessem isso. Gente, a gente escreve a nossa história. Olha, lembra da premissa da terapia? Então, a gente é o que a gente pensa. Você chegou atrasada? Ah, que pena, mas poxa, vê a retransmissão. Não sabe o que é TCC? Ah, poxa, vê a retransmissão que eu tô explicando tudinho, tá? Tá bom. Ah, de nada, que isso. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, né? Aí às 5 da tarde, vendo esse Periscope, assistindo. Quem quiser me seguir, eu vou ficar muito, muito feliz. Eu tô lá no Facebook, tá bom, gente? O nome lá da minha página é Psicologia na Sua Vida, tá bom? Eu venho sim, eu faço lives toda terça-feira, às 5 da tarde. Todas as terças, 5 da tarde. Quando eu tenho um tempinho a mais, sabe? Porque terça é o dia mais tranquilo para mim, tá bom? Por isso que eu faço nas terças, às 5 da tarde. Agora, quando eu tenho mais, sei lá, entre um paciente e outro, às vezes eu faço lá no consultório mesmo. Eu levo, né, o telefone, né, e faço lá mesmo. Então, quando eu tenho tempo, eu faço mais. Mas o certo mesmo é terça-feira, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem bem, fiquem tranquilos,
Quem quiser um áudio para relaxamento, quem acha que está muito estressado, quer um áudio para relaxamento, acessem uma página que eu criei. Deixa eu escrever aqui para vocês, só para a gente terminar. Que vocês vão poder... cadê aqui? Deixa eu escrever aqui para vocês, nas notas. Daqui tem Periscope, bit.ly bit.ly áudio relaxamento, gente. Tô escrevendo aqui porque eu sei que nem todo mundo, né? Pronto. Cadê aqui? Contra áudio relaxamento. Devia ter deixado escrito, mas nada é perfeito na vida, né, gente? Aí aqui, ó. Sabe esse último aqui, gente? Esse aqui, bit.ly áudio relaxamento. Então, nesse endereço... Isso, muito obrigada, Elaine. Muito obrigada. Nesse endereço, vocês encontram um relaxamento que eu fiz com a minha voz. É um relaxamento guiado. Serve para você que está com insônia, para você que quer ficar mais tranquilo no seu dia a dia. É só baixar gratuitamente, vai para o seu e-mail, você baixa e você segue as orientações que eu vou falar. Feche seus olhos e vá seguindo o que eu vou falar e vocês vão ver a eficácia, né, de como vocês vão ficar mais relaxados, tranquilos, tá bom? E aqui são as minhas redes, né, as outras redes, tá bom? Então fiquem bem, deem um print aí quem quiser dar um print e a gente se vê, tá? Beijão e a gente se vê até a próxima terça ou outro dia qualquer aí, se eu tiver um tempinho a mais, eu estou com vocês, adoro estar com vocês. Beijinho. Meu Facebook... Deixa eu ver se não tava aqui, né? Meu Facebook não está, gente. É Psicologia na Sua Vida, tá? Psicologia na Sua Vida. Não sei se tá dando pra entender. Na sua vida. Aqui, ó. Isso. Isso mesmo, gente. Obrigada. Isso mesmo, Psicologia na Sua Vida. Esse é o meu Facebook, tá bom? Então a gente se vê. Beijão, gente. Boa tarde. Boa tarde.